Ei, bem, meus queridos, senta aqui comigo que eu vou te contar uma história que vai mexer com o coração de vocês. Imagina só, eu, uma menina que tinha o mundo aos pés, cheia de dinheiro e mimos, acabo me jogando num abismo de festas, drogas e loucuras que quase me mata. E o pior, tudo isso porque eu achava que era livre. Mas olha, antes de começar, me diz uma coisa. Você já sentiu aquela vontade louca de quebrar todas as regras, só para provar que é dono da própria vida? Deixa nos comentários, vai, eu adoro ler o que vocês pensam. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque toda semana eu trago histórias reais como essa, cheias de lições que a vida me ensinou. Ah, e me conta de onde você está assistindo? Do Brasil? De Portugal? Ou de outro cantinho do mundo, vamos lá, aperta o like e vamos mergulhar nessa. Meu nome é Dona Maria, tenho 72 anos agora, cabelos brancos que contam anos de luta e um sorriso que, graças a Deus, ainda resiste. Eu nasci numa família de gente fina, lá no Rio de Janeiro, onde o dinheiro nunca faltava. Meu pai, o seu Carlos, era dono de uma rede de lojas grandes, daqueles impérios que vendem de tudo. Minha mãe, Dona Rosa, era uma lady de verdade, sempre arrumada, organizando festas chiques e viagens para a Europa. Eu tinha dois irmãos, o mais velho, o Pedro, que era o certinho da casa, e a caçula, a Ana, que era uma pestinha como eu. Nossa casa era um palacete na Barra da Tijuca, com piscina, jardim enorme e empregados que pareciam da família. Eu lembro do cheiro de pão fresco toda manhã, feito pela cozinheira, a tia Joana, que contava piadas enquanto mexia nas panelas. Era uma vida de sonho, sabe? Mas eu, com meus 10 anos, já sentia um comichão no peito, uma vontade de correr para a rua, de sujar os pés na areia da praia sem hora para voltar. Ah, as viagens! Essas eram o melhor da infância. Uma vez fomos para a Itália e eu me perdi no meio de Roma, correndo atrás de um gato de rua. Meus pais ficaram loucos, chamando a polícia, mas eu apareci horas depois, com um sorvete na mão, rindo como se nada tivesse acontecido. Meu pai gritava: Maria, você vai me matar do coração. Mas no fundo eu via que ele se preocupava porque me amava. A Ana ria junto comigo e o Pedro só balançava a cabeça, dizendo que eu era maluca. Outra viagem que marcou foi para o Nordeste, para a Bahia. Ficamos num resort à beira-mar, com coqueiros e água quente. Eu e a Ana construímos castelos de areia gigantes, e à noite dançávamos forró com os locais. Mas eu sempre escapava para explorar sozinha, conversando com pescadores, ouvindo histórias de sereias. Era aí que o drama começava. Eu sumia e a família entrava em pânico. Uma vez me aventurei num barco pequeno e quase me afoguei numa correnteza. Meu pai me salvou, mas depois me deu uma bronca daquelas. Eu chorava, prometia não fazer mais, mas no dia seguinte, lá estava eu de novo. Com 12 anos, as coisas começaram a mudar. Eu via na TV aquelas reportagens sobre os anos 70, com jovens protestando, música alta, liberdade. No colégio particular, as meninas falavam de festas escondidas, de namorados mais velhos. Eu sentia uma inveja danada. Em casa, tudo era perfeito demais. Joias da minha mãe, colares de ouro que ela contava histórias, como o anel de diamante que veio da avó. Eu adorava experimentar tudo, me sentindo uma princesa, mas um dia, num chá da tarde, briguei feio com a mãe. Eu não quero essa vida certinha, quero viver de verdade, gritei. Ela chorou, e eu saí batendo a porta. Foi o primeiro sinal de que algo estava errado no meu peito. Uma angústia que crescia como se o luxo fosse uma gaiola. Aos 14, conheci a Sofia, minha melhor amiga. Ela morava num bairro mais simples, mas os pais dela eram liberais, artistas. A casa deles era bagunçada, cheia de quadros coloridos e discos de vinil. Sofia me levou para uma festa clandestina num porão no centro do Rio. O ar cheirava a cigarro e suor, a música era alta, gente dançando como louca. Foi ali que provei álcool pela primeira vez, um gole de cachaça que queimou a garganta. Me senti viva, livre. Voltei para casa às escondidas, com o coração acelerado. Mas o medo veio depois. E se meus pais descobrissem? Eu mentia, dizia que estava estudando na casa da Sofia. Aos poucos, as festas viraram rotina.
Eu saía toda semana, mentindo para os pais, deixando eles preocupados. Foi numa dessas festas que conheci o Lucas. Ele tinha 18 anos, cabelo comprido, olhos que pareciam fogo. Me ofereceu um cigarro especial, dizendo que ia me fazer voar. Eu hesitei, mas o olhar dele me convenceu. Fumei e o mundo girou. Rimos a noite toda, dançamos colados. Naquela mesma noite, no quarto da Sofia, perdi a virgindade com ele. Foi confuso, rápido, mas eu achava que era amor. Lucas virou meu tudo, parceiro de festas e de aventuras. Experimentamos maconha, depois coisas mais pesadas. Eu me sentia invencível, como se nada pudesse me tocar. Mas em casa as brigas pioravam. Meu pai descobriu um maço de cigarro no meu quarto e surtou. "Você está se destruindo, Maria!" ele gritou. Eu respondi: "Vocês não me entendem." E fugi para a casa da Sofia. Lá morei uns meses. Os pais dela não ligavam, achavam que era fase de juventude. Sofia e eu viramos inseparáveis, fumando, bebendo, indo para festas cada vez mais loucas. Uma noite, numa rave na praia, vi um amigo nosso desmaiar de overdose. O pânico veio, mas eu ignorei. Isso não vai acontecer comigo, pensava. Lucas me levava para lugares perigosos, galpões abandonados, com gente estranha. Uma vez, uma briga explodiu, garrafas voando. Levei um corte no braço, sangue escorrendo. Voltei para casa machucada e meus pais... Ah, o olhar deles, tristeza pura. Mas eu não parava, prometia mudar, mas caía de novo. O pior veio aos 16. Numa festa enorme, Lucas me deu uma bebida misturada com algo forte. Eu bebi, ri, dancei. De repente, o mundo apagou. Acordei num quarto escuro, sozinha, com a roupa rasgada. Doía tudo. Policiais invadiram, prenderam todo mundo por drogas. Na delegacia, descobri que meu pai era amigo do delegado. Ele me tirou dali rápido, sem registro. No carro, o silêncio matava. "Por que você faz isso conosco?" Minha mãe sussurrou. Eu chorei, mas dias depois, lá estava eu de novo. Desmaiei numa outra festa, acordei no hospital. Overdose. Meus pais choravam ao lado da cama. Prometi mudar, mas o vício era mais forte. Aos 17, Lucas me chamou para uma festa exclusiva numa casa afastada. Bebida, drogas, loucura. Ele sumiu no meio da noite. Eu procurei, bêbada, e caí numa escada. Quebrei o braço, mas pior, descobri que estava grávida. De Lucas, o choque foi imenso. Conte para ele, abortar. Meus pais souberam e o drama explodiu. Lucas fugiu, me deixou sozinha. Perdi o bebê num aborto espontâneo, sozinha no hospital. A dor, aquela dor no peito, como se o mundo acabasse. Chorei dias, me sentindo vazia. Foi aí que entrei numa clínica de reabilitação. Os primeiros dias foram um inferno, tremores, náuseas, raiva, mas aos poucos conversei com outros, como a Carla, que perdeu tudo por drogas. Aprendi que minha liberdade era uma prisão. Saí da clínica aos 18, fraca, mas decidida. Meus pais me mandaram para São Paulo estudar administração. Lá, longe do Rio, recomecei. Fiz amigos normais, foquei nos estudos. Mas a música me salvou. Ouvi samba, MPB e comecei a escrever letras sobre minha dor. Conheci o Paulo, um produtor, num café. Ele leu minhas coisas e disse: "Você tem talento." Começamos a trabalhar juntos. Aos 20, lancei minha primeira música sobre perda e renascimento. Fez sucesso local, abri uma produtora pequena ajudando jovens com problemas parecidos. Mas a vida não para. Aos 25, casei com Paulo. Tivemos gêmeos, o João e a Clara. Ser mãe em cadeira de rodas? Não, espera, isso veio depois. Eu pulei. Aos 22, voltando de um show em São Paulo, sofri um acidente de carro. Um motorista bêbado me acertou. Acordei no hospital, paralisada das pernas para baixo. O desespero. "Por que eu?" gritava no travesseiro. Meus pais vieram, irmãos também. Pedro, o certinho, lidou com tudo. Ana chorava comigo. Meses de fisioterapia, aprendendo a usar cadeira de rodas. Chorei rios, mas pensei no bebê que perdi, no Lucas que fugiu. Eu sobrevivi por algo.
dizia para mim. Com Paulo, construímos uma família. Ele me apoiava, adaptamos a casa, os gêmeos nasceram saudáveis e eu os criei com amor, ensinando a não repetir meus erros. Minha produtora cresceu, ajudei artistas deficientes como eu. Meus irmãos se mudaram para perto, em Campinas. Pedro virou advogado de direitos. Ana, artista. Hoje, com netos correndo pela casa, o Miguel, a Sofiazinha, o Lucasinho, vejo a vida cheia. Meu pai, com 95, mora conosco, contando histórias para os bisnetos. Olhando para trás, sinto dor pela menina que fui. Aquela rebeldia me custou caro, saúde, um filho, amigos, mas me ensinou empatia. Se você está passando por algo assim, saiba, não tá sozinha. Errei feio, mas me levantei. Me conta nos comentários qual erro seu te ensinou mais. E se inscreveu. Vamos trocar mais histórias. Beijo no coração, fiquem com Deus.